tecnologia? De superaviões modernos, silenciosos e que voam sem piloto. Um deles está em funcionamento no Brasil. E esta semana ajudou a botar uma quadrilha de contrabandistas na cadeia. A gente acompanha essa operação agora. No chão ele não parece nada discreto. Mas quando decola, o pequeno monomotor se transforma num espião silencioso. A gente observa um certo movimento já próximo à residência. Positivo. Este é o VANT, sigla para Veículo Aéreo Não Tripulado, da Polícia Federal. Atento, equipe de solo, é o VANT caçador. A missão dele, produzir imagens de pessoas e lugares suspeitos. O resultado aqui embaixo é esse. Polícia Federal, abre a porta! Em 2009, o governo brasileiro comprou 2 aeronaves dessas de uma empresa de Israel. Preço total, 80 milhões de reais. O VANT tem quase 17 metros de envergadura, 9 de comprimento. Consegue voar 37 horas seguidas, sem abastecer, a 204 km por hora. Alcança uma altura de 10 mil metros e não leva armamentos. Ela é uma aeronave muito silenciosa, tem uma câmera com uma precisão muito grande. A gente consegue acompanhar alvos além de 10 quilômetros. Aqui está a estação de comando, nós vamos conhecer agora. Ela é refrigerada, do lado direito tem alguns computadores, simuladores de voo e mais aqui à frente o piloto, que basta para ele o toque, dar um clique no mouse para manter a aeronave no ar. Desse outro lado tem o operador das câmeras. Antenas parabólicas e um satélite fazem a conexão entre o VANT e a estação de comando. A aeronave pode ser controlada a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, de São Paulo, o piloto conseguiria comandar o avião em Porto Alegre. Quase tudo no VANT é automático e programado. Mesmo se houver uma falha de comunicação, se ele perder o contato com a base, seus comandos e rotas são pré-definidos. Ele pode voltar para casa e pousar sem ajuda de ninguém. Em testes há mais de 4 anos, o VANT finalmente participou da sua primeira grande operação. Nos últimos 7 meses, a Polícia Federal investigou uma quadrilha de contrabandistas de cigarros na região de fronteira entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Lá do alto, o esquema foi filmado em detalhes. O espião aéreo descobriu, por exemplo, que por trás desse depósito existia um longo caminho de terra usado por veículos carregados de cigarros. Também identificou uma a uma as propriedades dos criminosos. Em sítios, o contrabando era colocado no fundo falso de caminhões. Você consegue ver a rotina dos alvos com precisão. Os caminhões seguiam o mesmo percurso, da fronteira com o Paraguai até a cidade de Dois Vizinhos, mais conhecida como a capital nacional do frango, no sudoeste do Paraná, sede da quadrilha. Depois, o contrabando ia principalmente para Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Essas organizações criminosas normalmente movimentam valores grandes. Uma carga de 250 caixas de cigarro pode valer até 400 mil reais. Então isso estimula o ingresso principalmente dos jovens na criminalidade aqui na região. A polícia precisava saber quem estava por trás, no comando da quadrilha, e usou também escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. E aí apareceu o nome de um policial civil. Investigador na cidade de Dois Vizinhos, Jair Roberto Paza, é acusado de receber dinheiro para dar informações à quadrilha. Num telefonema, ele avisa um contrabandista que a Polícia Federal acabou de prender o comparsa. Vocês já pegaram ele lá. Ele falou que sabe quem que é o dono do caminhão. Mas é louco, você tá... Não, mas nem liga para lá, porque você tá com ele lá. Então tá bom. Com a investigação concluída, faltava prender os integrantes da quadrilha. Madrugada de quinta-feira passada, da base em São Miguel do Iguaçu, interior do Paraná, o VANT, o veículo aéreo não tripulado, decola para o teste final. Solicita ingresso corredor sudeste. Autorizado o corredor sudeste. A 100 quilômetros da base aérea, 130 agentes da Polícia Federal estão prontos para cumprir mandados de prisão
e de busca em 4 cidades. O Vante já está a caminho dos alvos. Aqui em Cascavel, a Polícia Federal se prepara para uma viagem de quase 3 horas. As equipes vão sair em intervalos de 5 minutos, descaracterizadas, para evitar despertar a atenção dos olheiros. São quase 200 quilômetros numa estrada movimentada e cheia de buracos. Já o Vante chega rapidamente aos depósitos e aos sítios utilizados para o contrabando. Estes 3 agentes chegaram de helicóptero e se escondem no mato, aguardando o melhor momento para fazer a prisão. O Vante alerta. Informo que no lado oposto ao rio, do outro lado da casa, a rua que dá acesso, tem algum animal lá, provavelmente cachorro. Positivo, tem um cão ali. Eles estão vindo lá. Como ainda está escuro, a aeronave usa suas 2 câmeras de vídeo de alta resolução ligadas com infravermelho. Em algum momento, vocês ouviram algum barulho de motor que identificasse a aeronave? Negativo. Certo, obrigado. 8 acusados são presos. Polícia Federal, abre a porta! Tem mais alguém na casa? Não. O policial civil Jair Roberto Paz, acusado de receber dinheiro para dar informações à organização, foi preso na casa dele. O advogado diz que o policial é inocente, que conhecer pessoas investigadas não significa cooperação nos crimes e que é função de Jair Paz se embrenhar em lugares não muito bem frequentados para obter informações de pessoas não muito distintas. No céu, o Vante ainda trabalha. Ajuda o pessoal que está neste helicóptero a descer no lugar certo. Caçador 06, está na escuta do Vante? Inicia uma curva à esquerda. A esquerda vira aproximadamente 90 graus para o alvo. Mesmo sem conhecer o terreno, a gente tem essa vantagem tática do Vante estar fornecendo informações precisas sobre o terreno, sobre posicionamento dos criminosos. A gente olha para cima e não vê o Vante, mas o dia está de céu azul assim. Mas o Vante está lá. E estão nos observando nesse momento. Que a ideia, né, é poder possibilitar à polícia um mecanismo maior, né, uma outra ferramenta de investigação. Depois de 10 horas de voo, termina a missão. A base Vante agora se retira do palco de operações e retorna para a base. É uma boa missão aí e bom retorno. A justiça já bloqueou os bens da quadrilha, avaliados em 10 milhões de reais. E a polícia se concentra agora para encontrar 2 homens apontados como os chefes dos contrabandistas, Celso Cândido da Silva, apelido Caveira, e Claudemir Polac Mendes, o tenente. As forças de segurança das principais potências mundiais já usam aviões não tripulados, dos mais variados tipos e tamanhos. Eles fazem de monitoramento a incêndios a lançamento de bombas e mísseis. Faixa de Gaza, novembro de 2012. Ahmed Jabari, chefe militar do Hamas, a organização radical islâmica da Palestina, acusado de atos terroristas contra Israel, era procurado havia pelo menos 5 anos. Foi morto quando estava dentro deste carro. Um míssil saiu de um avião não tripulado israelense. O uso desses aviões é objeto de discussão. A ONU, por exemplo, investiga a morte de civis provocada em ataques de aviões não tripulados na África e no Oriente Médio. Outra discussão é quanto à entrada no espaço aéreo sem permissão dos governos locais. No Brasil, o Tribunal de Contas da União questionou o valor dos 2 Vantes, 80 milhões de reais, e pediu ajustes nos contratos. O processo é sigiloso. Segundo a Polícia Federal, tudo já está resolvido. Uma das próximas missões do espião aéreo é ajudar na segurança da Copa do Mundo. Realmente vai facilitar as investigações, até mais segurança, trazer mais segurança também para os próprios policiais que estão investigando.